alunos do primeiro ano. Eu vou explicar para vocês, para entender melhor a atividade anterior, a dedução da fórmula que possibilita com que vocês encontrem qualquer posição de uma sequência, tá? Essa aqui a gente chama de termo geral. O que é termo geral? Uma fórmula padrão para a PA, tá? No caso aqui, o termo geral da PA. Bom, vamos lá. Por que é a n? Por que é a 1? Por que é mais n menos 1 vezes r? Por que é tudo isso? Por que ela é assim? Bom, primeiro a gente tem que retomar algumas coisas da aula passada, que eu expliquei ali por cima para vocês fazerem um exercício rápido, né? Que a gente tem pouco tempo, mas vamos entender. Por exemplo, se eu tenho a sequência padrão, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Se eu tenho a sequência padrão, o primeiro termo a gente vai chamar ele de A1 ou primeiro, tá? O segundo vai ser A2 ou segundo. O terceiro vai ser A3 ou terceiro, certo? A4 ou quarto. E A5 ou o quinto. Percebam que o A1 e o primeiro é a mesma coisa, A2 e o segundo número da posição é a mesma coisa, A3 e o terceiro é a mesma coisa. Esses caras são as mesmas coisas, tá? A gente chama isso aqui de termos. Ou seja, os termos, eles simbolizam as posições de cada número em uma sequência, ok? Não precisa ser número, gente. Se for uma sequência de qualquer coisa, pode ser sequência de desenhos, que nem, por exemplo, a flipagem que nós vimos no livro em sala, né? Que é uma sequência de desenhos que, quando você passa os desenhos rápido, eles se movem, né? A flipagem, ou então pode ser uma sequência de alimentos, pode ser tudo que for uma sequência, seja ela de objetos ou de números, vocês vão poder determinar a ordem ou a posição, ou quantas coisas tem em cada posição, pelo termo geral da PA. Qual que é a função desse termo geral? Ele tem a simples função, ó, função do termo geral. A função dele é o quê? É indicar para você quem está, ou o que, né? Ou meu que ficou deficiente, ou que, quem está ou que em determinada posição. Olha lá, quem está o que em determinada posição. Então, por exemplo, eu quero achar aqui o sexto termo dessa sequência. Então, eu vou fazer assim, ó, A6, porque eu quero o sexto termo. A gente sabe que é 6, mas finge que a gente não sabe. Igual a A1, A1, aqui ó, meu primeiro cara, mais N menos 1 vezes R. Então, eu quero achar o A6. A6 vai ser igual. Quem que é meu A1? O número 1. É o meu primeiro cara aqui, ó. Mais N menos 2. N menos 1, perdão. Quem que é N? Percebam que na fórmula aqui é meu N, ó. Eu substituí por 6. Então, aqui vai ser 6 também, ó. Se eu substituir aqui por 7, aqui vai ser 7. Se for por 8, vai ser 8. Se for por 100, vai ser 100. Tudo que eu substituir aqui, eu também vou substituir aqui, tá? Menos 1 vezes a razão. O que é razão? A razão da PA é de quanto em quanto ela está crescendo ou diminuindo, tá? A PA ela só pode trabalhar com somas ou subtrações, tá? Então, a razão dessa PA aqui, ó, dessa PA aqui,
A razão é 1, porque 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Então, a razão dessa PA aqui é 1. Então, aqui a gente vai fazer vezes 1. Então, fica A6 é igual a 1 mais 6 menos 1 dá 5 vezes 1. Lembra? Resolve primeiro o parênteses, depois a multiplicação e depois a soma. A6 vai ser igual a 1 mais 5 vezes 1, 5. Então, A6 vai ser igual a 6. E bate certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, e por que que a fórmula é desse jeito? Vamos pensar aqui. É questão de raciocínio lógico, gente. Em uma sequência, o primeiro termo é neutro, certo? Por que que é neutro? A partir do primeiro número, eu não consigo reconhecer que sequência que é, tá? Então, o primeiro termo ele é neutro. Eu não sei se a sequência vai crescer de 2 em 2, se ela vai subtrair de 2 em 2, se ela vai dividir, se ela vai multiplicar, eu não sei. Eu sei que existe o primeiro carinha ali. Então, o primeiro carinha, ele é neutro, ele não dá nenhuma informação de como a sequência vai crescer ou diminuir. Ela só fala para nós onde a sequência começa, tá? Onde ela se inicia, ok? Muito bem. A partir disso, a gente sabe que o primeiro é neutro, então na fórmula ele precisa estar presente, porque é a partir dele que começa a sequência, ele é o ponto de início, então ele tem que estar presente. A gente faz mais o antecessor vezes a razão. Como assim antecessor, professora? Vamos lá. Então, vou pôr a sequência aqui de novo. A n é igual a o primeiro cara mais o antecessor vezes a razão. Por que que esse cara é o antecessor? Por que que ele é o antecessor? Vamos entender o conceito de antecessor? Antecessor. Tá. Antecessor é um número que vem antes. Então, pensando nessa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, vou colocar aqui a sequência em cima de novo. Tudo bem. Pensando nessa sequência, quem vem antes do 5? O 4. Então, antecessor de 5 é o 4. Quem vem antes do 4? O 3. Então, antecessor de 4 é o 3. Quem vem antes do 3? O 2. Antecessor de 3 é o 2. Quem vem antes do 2 é o 1. Antecessor de 2 é o 1. Percebam que o antecessor de 5 é 1 menor? O antecessor de 4 é 1 menor também? Ele não fez 5 menos 1 para dar 4? Depois ele não faz 4 menos 1 para dar 3, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 5 menos 1, que dá 4. Isso aqui é a mesma coisa que 4 menos 1, que dá 3. Isso aqui é a mesma coisa que 3 menos 1, que dá 2. E esse aqui é a mesma coisa que 2 menos 1, que dá 1. Então, o antecessor, ó, ele sempre tem o menos 1 com ele, ó. Percebe? Em todos os números da PA, antecessor a qualquer um vai ser menos 1. Agora, percebam que aqui, desse lado, eu tenho vários números. Eu tenho 5, 4, 3, 2, mas se a sequência fosse outros números, aqui seriam outros números. Então, quando eu tenho uma possibilidade infinita de números, ou seja, pode ser qualquer um aqui, a gente na matemática usa uma letra, certo?
quando pode ser qualquer resultado, qualquer coisa, a gente usa uma letra. Como aqui no caso pode ser qualquer número, nós vamos usar a letra N de número. Porque pode ser qualquer número. É um número menos um. Que número é esse? Pode ser qualquer um. Tá? Então, um antecessor de uma PA sempre vai ser representado por N menos 1. Ok? Então, para achar a fórmula do termo geral, a gente faz o que nós queremos encontrar, que é qualquer número, qualquer posição. O primeiro cara, que é neutro, mais o antecessor, vezes a razão. Por que é vezes a razão? Porque eu vou multiplicando, ó, tá vendo? Ó, ela vai crescendo, somando, ó. Vai, somando de 1 em 1. Então, se eu quisesse achar o 10º termo, eu teria que fazer vezes a razão. Ah, professora, como assim? Por exemplo, vamos lá. Vou pegar uma tabuada aqui, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 mais 2? Olha lá, 1, 2. 2 vezes 6 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Certo? 2 vezes 4 não é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 mais 2. E aqui daria os resultados, ó. O mesmo ocorre em qualquer tabuada. Ele vai somando, ó. É 2 vezes o número 1. Então, 2 vezes o número 1. Aqui seria, perdão, ó, é 1 mais 1. Então, 2 vezes o número 1. 2 vezes o número 2. Então, ó, 1 vez, 2 vezes. 3 é 2 vezes o número 3. Então, aqui pode ser 2, 2, 2 ou 3 mais 3. 2 vezes o número 4 pode ser 2, 2, 2 ou 4 mais 4. Aqui é 2 vezes o 4. 2 vezes o número 5 é 1 vez o 5, 2 vezes o 5. 2 vezes o número 6 é 1 vez o 6 mais 1 vez o 6, que é 1 vez, 2 vezes. Certo? 2 vezes o número 7. Então, e assim vai, sabe? É assim. Então, tá vendo que 2 vezes o 7 eu fiz 7 mais 7. 2 vezes 6 eu fiz 6 mais 6. Eu estou somando aqui. Agora, pensa a gente chegar aqui no 10º termo, no 100º termo. Eu vou somando aqui ó, até dar 100. Eu vou somando até dar milésimo, vai, milésimo termo. Não convém. Então, convém eu fazer aqui uma conta de vezes para reduzir o espaço, para mim não ter que fazer uma conta, vai, passo a passo, parte por parte. Então, e se fosse 10 vezes o 7, então 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Nossa, eu ia fazer 10 números 7 para saber o resultado final. A mesma coisa na PA, se fosse o 10º termo. Então, eu ia fazer 1 mais 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 1, entendeu? Então, se fosse aqui, ó, para quem não entendeu ainda, vamos lá. Se eu tivesse aqui o 10º termo, que a gente sabe que o 10º termo ali vai ser o 10, certo? Por quê? Porque a razão está crescendo de 1 em 1. Ou seja, então aqui eu teria, para o 10º termo, eu teria 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Eu teria o número 1 10 vezes. 10 vezes. Percebe o que eu acabei de falar? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui daria 10, que é o 10º termo desta sequência. Então, em vez de eu somar isso aqui 10 vezes, convém eu fazer uma conta de vezes, né? Não é isso? Não convém fazer uma conta de vezes?
eu vou tirar aqui vezes 1, porque no caso é a nossa razão, tá? 1 vezes o termo. Então, seria 1 vezes 10, porque é o 10º termo, que daria 10. Olha o tamanhozinho dessa conta comparado com essa. Percebam? Então, eu fiz aqui 1 vez o termo que eu quero achar. 1 vez 10. Por quê? Porque é o 10º termo. Se fosse o 20º termo, então eu faria 1 vez 20. 1 vezes o 20, que daria 20. Ao invés de somar 20 números uns. Então, por isso que a multiplicação está aqui. Ok? Espero que tenha dado para entender como que funciona essa fórmula e qual é a lógica por trás dela. Se não deu, volta ao vídeo, tenta entender de novo. Tem outros vídeos aqui no YouTube de outros professores explicando também. Espero que vocês consigam entender e fazer esses exercícios.